sobre uma tábua que cedeu sobre o peso de uma bota velha, 100 anos de silêncio enfim se abriram. Maio de 2022 trouxe à tona algo que ninguém mais esperava encontrar na antiga tulha da fazenda Santa Helena. Um alçapão escondido, uma câmara apertada, e dentro dela, objetos que pareciam ter atravessado o tempo. Um relógio de bolso com um brasão gravado, um anel de ouro e fragmentos têxteis amarelados. A luz da lanterna cortou a escuridão e fez brilhar por um instante as letras BHSH no disco do relógio. A equipe técnica que avaliava as estruturas para um projeto de restauração parou. O chão, a madeira e o pó guardavam uma história que começava e terminava com um nome: Augusto Henrique de Almeida Prado. O gesto que abriu a tampa do alçapão foi casual, quase distraído. Um engenheiro, apalermado pelo escuro e pelo odor úmido da tulha, apoiou o pé numa tábua que parecia firme, até que não foi. Um estalo seco, um buraco que devorou a luz da lanterna, e a queda da tampa expôs um vão onde ninguém ousara procurar por décadas. A descoberta, relatada formalmente aos proprietários do imóvel e à Polícia Civil de Bananal no mesmo mês, rapidamente se tornou uma série de perguntas enfileiradas. Quem estava ali? Por que aquele lugar fora escolhido para esconder algo tão íntimo? E por que ali, naquela fazenda que narrava em seus entalhes e paredes a própria história do Vale do Paraíba? A câmara foi lacrada. A Polícia Civil local aguardou peritos, e em poucas horas, o que era poeira se transformou em prova potencial. O relógio com o brasão BHSH, as iniciais que remetiam ao Barão Henrique de Santa Helena, fundador da propriedade, tornou mais concreta a ligação entre o achado e a família que dominara aquela paisagem por décadas. Era um sinal material num caso que até então vivia no limite entre lenda familiar e documento policial. Coronel Augusto Henrique de Almeida Prado, nascido em 1863, desaparecera sem deixar vestígios na noite de 15 para 16 de julho de 1922. Agora, um século depois, algo e alguém ressurgia do silêncio. Se essa história lhe interessa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos acompanhar cada pedaço dessa investigação juntos. Voltando 100 anos no tempo, o Vale do Paraíba era outra coisa. Longas filas de cafezais desenhavam o relevo, e fazendas como a Santa Helena eram um equivalente local a palácios rurais. Residências senhoriais rodeadas por senzalas, tulhas, currais e funcionários que viviam à sombra do plantio e da colheita. A riqueza gerada pelo café ergueu famílias, consolidou oligarquias e moldou uma hierarquia social que parecia imutável. O Barão Henrique de Santa Helena fora, na memória coletiva, o fundador que transformou uma gleba em império. Seus descendentes herdaram terras, título social e um brasão, BHSH, que passava de mão em mão como um selo de autoridade. Mas a aurora daquele século trouxe também o início de um crepúsculo. A década de 1920 aprofundou tensões econômicas nacionais, preços variáveis, mercados internacionais mais conservadores, custos de produção em alta e o enfraquecimento das estruturas que garantiam a estabilidade das grandes plantações. No quadro maior da República Velha, a aristocracia rural viu seu poder político e sua segurança financeira serem minados. Para muitas propriedades, as décadas seguintes seriam uma luta diária para evitar a perda de terras, bancar dívidas e administrar credores cada vez mais implacáveis. Augusto Henrique era a personificação desse tempo ambivalente. Filho e neto de proprietários, tinha nascido em 1863 e crescido entre as rotas do café, a etiqueta rural e um senso de dignidade que, dizem os documentos e relatos da época, beirava a teimosia. Oficial da reserva, conhecido entre os homens do Vale como coronel, título social e simbólico, mais do que militar, ele era descrito em fotografias da família como um homem de postura rígida, bigode aparado e olhos firmes. A casa grande da Santa Helena, com seus painéis pintados e longas varandas, era obra de gerações que investiram e expandiram, mas também de mãos que pagaram o preço dessa riqueza, trabalho escravo nos anos anteriores à abolição e depois relações de trabalho que reproduziam desigualdades profundas. Os documentos guardados no cartório de Bananal ajudam a compor esse retrato. Inventários, registros de imóveis e cartas, alguns remontando ao inventário de 1895, mostram a sucessão patrimonial que manteve a fortuna na família por décadas. Mas também revelam fragilidades, hipotecas, empréstimos e, sobretudo, uma relação com bancos que se tornaria cada vez mais tensa. O Banco do Comércio de São Paulo surge nas anotações como o principal credor em momentos decisivos.
Não se trata de um detalhe menor. A pressão bancária, no contexto de uma renda agrícola em declínio, transformava disputas internas em questões de sobrevivência patrimonial. No centro dessa teia estava a família imediata de Augusto. Sua esposa, Francisca Leite de Almeida Prado, era a guardiã do cotidiano da casa. Os filhos, Augusto Júnior, advogado de formação, Carlos Eduardo e Fernando, não apenas herdaram sobrenomes, mas também visões distintas sobre o futuro da propriedade. Documentos e relatos familiares, compilados ao longo do século, descrevem discórdias que iam além do habitual choque entre gerações. Augusto Júnior, formado em direito, defendia soluções legais e tentou negociar com credores. Havia entre os filhos que vislumbravam modernizar a fazenda, vender lotes para saldar dívidas ou mesmo migrar para a cidade em busca de novas oportunidades. Augusto pai, ao contrário, carregava um ideal de continuidade, defender a integridade das terras e preservar o prestígio do sobrenome. A tensão era política e econômica, mas também profundamente pessoal. A noite de 15 para 16 de julho de 1922 permanece nos registros emoldada pela palavra misteriosa. Segundo boletins policiais e anotações familiares arquivadas no cartório de Bananal, Augusto passou a tarde na Casa Grande, recebeu alguns visitantes e, por volta das 9, trancou-se no escritório. Francisca afirmou ter conversado com o marido ao cair da noite. Ele estaria pensativo, conforme o relato anotado na queixa de desaparecimento. No dia seguinte, a casa acordou com a ausência dele. Não havia sinais aparentes de partida. As roupas do coronel permaneceram, a mesa do jantar ficara como na noite anterior. A falta do corpo transformou o sumiço numa sombra que rapidamente ganhou versões. A Polícia Civil de Bananal registrou a ocorrência e iniciou buscas. Naquele momento, em julho de 1922, as possibilidades que a investigação levantou estiveram entre 5 hipóteses principais, listadas nos autos: suicídio, fuga voluntária, acidente doméstico, crime de terceiros e desaparecimento sem causa aparente. Havia indícios e contradições que alimentavam cada versão. Pessoas da casa e vizinhos relataram ter ouvido passos e portões moverem-se naquela madrugada. Outros juraram não ter percebido nada estranho. Testemunhos colhidos na época, preservados nos registros policiais, documentam a incerteza de uma investigação limitada por técnicas forenses então disponíveis e por uma documentação que os anos transformariam em fragmentos. As dificuldades processuais eram concretas. Ao longo das semanas seguintes, nada foi encontrado que permitisse fechar o caso. Não havia corpo, não havia cartas de despedida, não havia bilhetes com instruções. O inquérito esmoreceu diante da ausência de novas pistas. Em 1929, houve, nos termos legais da época, a declaração de morte presumida, um instrumento jurídico relativamente comum quando alguém sumia sem explicação e sem indícios de vida. A declaração permitiu regularizar heranças, promover vendas e seguir com a administração dos bens, mas não fez desaparecer a pergunta que assombrava a família: o que realmente acontecera naquela noite de julho? As consequências foram práticas e imediatas. Documentos de inventário e registros de venda mostram que nas décadas seguintes, partes da Santa Helena foram gradualmente alienadas. Em certas ocasiões, notas nas margens dos registros cartoriais explicitam negociações com o Banco do Comércio de São Paulo. Havia nas páginas amareladas decisões que refletiam a pressão de preservar o restante enquanto se resolviam dívidas. Os filhos fizeram escolhas que marcaram destinos. Alguns migraram, outros assumiram responsabilidades, mas a Casa Grande perdeu parte de seu brilho e, com o tempo, foi cedendo ao abandono e à passagem do tempo. A narrativa oral dentro da família adquiriu o tom quase mítico das histórias que resistem. Durante décadas, jantares, em lances de conversa e memórias passadas entre gerações, mantiveram vivo o nome do coronel, como quem fala de um fantasma que visitou e não mais voltou. Em cartas antigas, guardadas em envelopes desbotados, há menções à noite de julho e há decisões que não foram tomadas. Para os vizinhos mais velhos e para alguns pesquisadores locais, o desaparecimento tomou o contorno de um drama simbólico, o fim de uma era. Para historiadores do Vale do Paraíba, entretanto, tratou-se também de um caso que ilustra a vulnerabilidade de um modelo econômico e social diante das transformações do século XX. Décadas se passaram. A Santa Helena mudou de mãos diversas vezes. O casario, as tulhas e um punhado de documentos foram remanescentes de uma arquitetura que carregava mais do que tijolos, carregava memória. Foi justamente a intenção de transformar parte da propriedade em um hotel-fazenda, preservando o patrimônio, que trouxe a nova equipe ao local em 2022.
Profissionais de restauração, investidores interessados em turismo cultural e técnicos contratados para avaliar a estabilidade das estruturas percorriam casarões e dependências como quem lê um arquivo material. Eles examinaram madeiramento, telhados e fundações. Seu olhar recaiu sobre a tulha por razões pragmáticas. Aquela construção exalava umidade e tinha o assoalho comprometido, algo habitual em espaços que acumulavam safra e poeira. A descoberta, no entanto, excedeu a mera avaliação estrutural. Aquilo que parecia um acidente de piso transformou-se, no minuto seguinte, em um indício histórico. A Polícia Civil foi chamada, como exige a lei quando há achados que possam ter ligação com fatos antigos de violência ou desaparecimento. Equipes de perícia foram acionadas e um procedimento de documentação e preservação se iniciou de imediato. A câmara foi lacrada e os objetos foram recolhidos seguindo protocolos para garantir validade legal e científica. Entre os achados materiais havia o relógio de bolso, o elemento que, por sua marca, trouxe ao presente o peso de um nome. Quando o relógio foi fotografado e catalogado, o brasão BHSH tornou a conexão com a família não apenas provável, mas plausível. Especialistas em heraldia local reconheceram a combinação de iniciais como exclusiva da descendência do barão Henrique de Santa Helena. O anel de ouro, com inscrições parciais e desgaste significativo, também sugeriu uso prolongado por parte de alguém de estirpe. Fragmentos têxteis não foram imediatamente datáveis, mas indicavam vestimenta antiga. Nada, à primeira vista, apontava de forma categórica que os ossos pertenciam a Augusto Henrique. Ainda assim, a coerência entre os objetos e a localização, a tulha, espaço de uso interno e tradicionalmente menos visível, orientou as autoridades para uma investigação mais aprofundada. Os procedimentos que se seguiram envolveram, como é de praxe, peritos em criminalística e arqueologia forense que documentaram a cena. A Universidade de São Paulo foi contatada. Seu núcleo de antropologia forense tinha experiência consolidada em casos históricos e em análise de restos esqueléticos. A instituição enviou equipe para coletar amostras ósseas e materiais associados, e para conduzir exames de datação aproximada e análises osteológicas. A Polícia Civil de Bananal formalizou o registro da ocorrência e remeteu o material ao laboratório com as autorizações necessárias. Enquanto isso, a família, representada em 2022 pela bisneta Luía Prado Nogueira, foi informada das descobertas e convidada a acompanhar oficialmente os procedimentos. A história chegava a um ponto em que o material e o simbólico se encontravam, objetos que carregavam o brasão, o local íntimo de uma propriedade da família e documentos antigos que comprovavam a presença contínua da família no imóvel. Ainda assim, os peritos foram cautelosos. Era preciso checar a idade biológica do indivíduo, se o osso correspondia a alguém nascido em meados do século XIX e que teria por volta de 60 anos na data de 1922. Analisar características dentários compatíveis com registros odontológicos antigos e, se possível, realizar testes genéticos que pudessem associar o material encontrado a descendentes vivos. A ciência forense oferecia ferramentas, mas elas vinham com limites. Fragmentos antigos, contaminação por fatores ambientais e a necessidade de amostras comparativas complicavam a certeza absoluta. Enquanto os exames eram solicitados, a imprensa regional e nacional começou a noticiar o caso com prudência e com a natural curiosidade pública. Jornalistas consultaram o cartório de Bananal, que confirmou, por meio de cópias autenticadas, a existência de registros que atrelavam o sobrenome Prado à propriedade. Pesquisadores locais vasculharam arquivos e trouxeram à luz fotografias do início do século XX, onde a Casa Grande parecia então imponente. Especialistas em patrimônio ressaltaram a ironia. A preservação material que se procurava alcançar pela restauração estava justamente no cerne de um achado que reabriria feridas e histórias há muito seladas. A bisneta Luía, que assumiu um papel ativo na coordenação do enterro e nas conversas com peritos, mostrou uma postura de quem herdou não só bens, mas perguntas. Em entrevistas concedidas na época, ela lembrou que a família carregara a dúvida por gerações e que a possibilidade de esclarecimento científico era ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa. A própria iniciativa de documentar o achado e permitir a investigação foi anunciada por ela como um gesto de respeito à memória, uma forma de transformar um espaço de silêncio em um lugar de memória pública. As etapas iniciais do trabalho pericial incluíram, além das análises físicas, o levantamento documental. O cartório forneceu certidões de nascimento, casamento e óbito presumido. O arquivo policial dos anos 1920 cedeu cópias do inquérito original, que relatava as tentativas frustradas de localizar o coronel. A soma desses elementos, material, documental e oral, criava um quadro que convidava à hipótese de identificação,
mas ainda não a confirmava. Havia necessidade de paciência e procedimentos técnicos. Os peritos adotaram uma postura metodológica: catalogar, preservar, comparar. Amostras osteodentárias foram encaminhadas para datar a época aproximada da morte, por métodos que forneciam janelas cronológicas, não certezas precisas. Exames de desgaste dentário e características morfológicas atribuíram um perfil biológico preliminar: sexo, faixa etária aproximada e possivelmente traços congruentes com alguém nascido na época de Augusto. Ao mesmo tempo, a Universidade de São Paulo, com sua experiência em antropologia forense, sugeriu a realização de testes de DNA mitocondrial para comparar com material genético de descendentes diretos, procedimento que poderia indicar um grau de compatibilidade. A possibilidade de extrair DNA de restos tão antigos era real, mas cheia de desafios. Fatores ambientais, como umidade e variações térmicas, tendem a degradar material genético ao longo do tempo. Além disso, a contaminação por manuseio ao longo dos anos, pela presença de fungos ou bactérias, e até pelo próprio solo, poderia interferir nos resultados. Os peritos explicaram que, se bem-sucedido, um teste poderia indicar compatibilidade em mais de 99% com um parente direto, como uma bisneta, o que fortaleceria a hipótese de identificação. Mas também reiteraram que a ausência de confirmação genética não equivaleria necessariamente à incompatibilidade. Poderia significar apenas que a preservação do material não permitira o teste. Havia também elementos não biológicos que funcionavam como pistas: o relógio com brasão BHSH, o anel e a localização na tulha. Em termos legais e investigativos, essas peças eram classificadas como evidências circunstanciais, que, combinadas, ofereciam um quadro coerente. Documentos do cartório e inventários familiares demonstravam, por exemplo, que um relógio de bolso havia sido listado num inventário anterior e que pertences pessoais do coronel, segundo relatos, incluíam itens de joalheria com inscrições familiares. Ainda assim, a prudência científica exigia que nada fosse afirmado como fato sem a confirmação de testes. A comunidade local assistia ao desenrolar com uma mistura de espanto e reconhecimento. Para alguns moradores, a história do coronel era conhecida desde sempre. Para outros, o que aconteceu em 2022 era um lembrete incômodo de um passado que se recusa a repousar. Enquanto técnicos catalogavam cada pedaço e a universidade realizava exames, surgiram debates sobre o destino dos objetos. O relógio, por sua carga simbólica, foi especialmente discutido. Deveria permanecer com a família, doado a um museu local ou incorporado à exposição de um futuro hotel-fazenda. Decisões sobre patrimônio material cruzavam ali questões de memória, reparação e interesse público. As conversas com o Banco do Comércio de São Paulo foram outra camada desse enredo. Arquivos bancários e correspondências antigas, acessadas por pesquisadores que investigavam a propriedade, mostravam negociações e, em alguns casos, ações de cobrança que ameaçaram, ao longo do tempo, a integridade patrimonial da família. Esses dados juntaram-se à hipótese de que pressões econômicas podem ter sido um motor para decisões drásticas, algo que, mais tarde, alimentaria interpretações sobre possíveis motivos em relação ao desaparecimento. Ainda assim, é crucial sublinhar: motivo não é prova. Pressupor intenção sem evidência direta seria ultrapassar os limites do que a investigação e a ética jornalística permitem afirmar. O caso, então, entrou numa fase em que técnica e tradição se entrelaçavam. Cientistas faziam o trabalho de laboratório, juristas revisavam documentos, historiadores interpretavam contexto socioeconômico e a família, representada pela bisneta Luía, aguardava com uma mistura de ansiedade e esperança. Ao mesmo tempo, a possibilidade de que restos humanos fossem de fato do coronel implicava para a comunidade rever funerais, memoriais e histórias que vinham sendo contadas há um século. A tutela da memória pública envolvia agora decisões sobre exumação simbólica, enterro digno e catalogação museológica. E foi nesse ponto que a investigação, tão passada e tão presente, ganhou um novo ritmo. Amostras foram encaminhadas para análises genéticas. Laudos preliminares osteológicos chegaram com descrições técnicas. Peritos se reuniram com a família para explicar métodos e limitações, e o relógio foi fotografado para futura exposição. Tudo isso, entretanto, manteve um elemento pendente: o resultado que poderia, ou não, transformar probabilidade em identificação. A Universidade de São Paulo estimou um prazo para as análises que, por procedimentos e necessidade de controle de qualidade, poderia levar semanas ou meses.
Entretanto, para quem assistia ao desenrolar, cada dia era um passo mais perto de uma resposta que poderia dar fim a um silêncio centenário. Enquanto os laboratórios trabalhavam, pesquisadores continuavam a vasculhar os arquivos do cartório e a comparar anotações antigas. Alguns documentos, cartas, notas de empréstimo e registros de venda foram reinterpretados sob a nova luz. Aquilo que antes pareciam meras transações financeiras passou a entrar no campo das motivações possíveis. Estudos econômicos sobre o ciclo do café colocaram em perspectiva o quadro. O declínio de renda e a pressão dos credores criavam um ambiente propício a conflitos familiares profundos. Nas margens desses debates pairava a pergunta que atormentara a família por gerações. Se Augusto não morreu por acidente ou por vontade própria, quem teria interesse em silenciá-lo? Não custa repetir, com cautela, que hipótese não é conclusão. Os investigadores, policiais, peritos e historiadores seguiram um código de prudência. Apresentar evidências, considerar cenários, mas não converter uma possibilidade em acusação sem amparo robusto. Ainda assim, o acúmulo de elementos, objetos pessoais com brasão, localização da câmara, contexto de disputa patrimonial, tornava a linha de investigação mais nítida do que qualquer lenda poderia ser. A mídia local informou sobre o andamento e a comunidade, dividida entre emoção e curiosidade, começou a se preparar para o que viesse a seguir. No limiar entre o passado e o presente, entre poeira e laudo, a história aguardava sua próxima virada. Técnicos embalavam amostras para envio ao laboratório de genética. Um processo de autorização para comparação de DNA com descendentes estava em curso, e nas páginas dos arquivos, novas pistas eram riscadas e remontadas. A Santa Helena, que havia sido palco de uma das maiores fortunas do Vale, agora era palco de um procedimento que poderia, 100 anos depois, restituir um nome ao seu lugar definitivo. E, por um instante, a Túlia silenciou, não como antes, quando o segredo estava guardado sob tábuas e serralhas, mas como antes de uma resposta que poderia, enfim, fazer a história mover-se na direção da verdade. Os resultados laboratoriais chegaram semanas depois, como uma resposta tecnicamente contida que, mesmo assim, parecia carregar o peso de um veredito. A equipe da Universidade de São Paulo publicou um laudo que combinou várias frentes de investigação: datação aproximada por métodos físico-químicos, análise osteológica comparativa, exame odontológico e testes genéticos. Cada item isoladamente teria limitações. Juntos, formaram um quadro convergente. A janela cronológica estimada pelos métodos de datação situou a deposição dos restos em meados do século XX, ou antes, compatível com um sepultamento ocorrido décadas atrás e sem indícios de intervenções recentes que pudessem comprometer a integridade das amostras. A avaliação osteológica indicou tratar-se de um indivíduo do sexo masculino, com faixa etária compatível com alguém nascido em 1863, o que colocaria a idade em torno de 50 e poucos anos na data de 1922. O exame odontológico, confrontado com registros odontográficos preservados nos arquivos familiares, notas sobre tratamentos e peculiaridades dentárias que constavam em documentos antigos, trouxe correlações que, embora não absolutas, reforçaram a possibilidade de identificação. O ponto que transformou a suspeita em identificação técnica foi o resultado das análises genéticas. Utilizando amostras ósseas protegidas e comparando-as com o material fornecido por descendentes diretos, procedimento autorizado e acompanhado pela família, os peritos encontraram compatibilidade genética em um grau que, nas palavras do laudo, foi consistente com relação de bisavô-bisneta em mais de 99% de probabilidade. Em linguagem acessível, isso significava que as chances do esqueleto pertencer àquela linhagem eram muito altas. Somado ao relógio com o brasão BHSH, ao anel e à congruência documental, a identificação de Augusto Henrique deixou de ser mera conjectura para se tornar, do ponto de vista científico e documental, a hipótese mais bem fundamentada. Mesmo assim, os peritos foram cuidadosos ao expor limites. O DNA e os artefatos atestavam filiação e presença, mas não podiam, por si só, comprovar as circunstâncias da morte. A osteologia não apresentava sinais de trauma ósseo perimortem que pudessem indicar um ferimento letal. Isso não excluía um homicídio por meios que não deixassem marcas nos ossos, como sufocamento, enforcamento sem fratura de ossos do pescoço ou asfixia, modalidades que dificilmente se refletem no registro esquelético. Por essa razão, os laudos enfatizavam que a causa do óbito não poderia ser determinada apenas pelos restos, e que qualquer hipótese de crime deveria ser tratada à luz de evidências circunstanciais e documentais.
A convergência de prova material, genética e documental levou a Polícia Civil de Bananal a declarar, em nota oficial à imprensa, que o esqueleto encontrado na tulha da Santa Helena é compatível com os elementos conhecidos de Coronel Augusto Henrique de Almeida Prado, nascido 1863, desaparecido na noite de 15 e 16 de julho de 1922. A nota também ressaltava que a identificação não implicava por si só em resolução do que ocorrera naquela noite. O inquérito original de 1922, arquivado por ausência de elementos, não foi automaticamente convertido em processo penal, sobretudo porque não havia acusados vivos e por limitações legais e técnicas inerentes a um caso tão antigo. Com a confirmação da identidade, a família e a comunidade enfrentaram questões práticas e simbólicas. A bisneta Luia Prado Nogueira, que acompanhara todo o processo, assumiu interlocução com autoridades, peritos e gestores do patrimônio. Em conjunto com a equipe Patrimônio Vivo Litidade e os investidores do projeto de turismo cultural, decidiu-se por um enterro público e por ações que integrassem memória e conservação. O enterro civil aconteceu em setembro de 2022. Foi uma cerimônia de caráter público, discreta, que procurou respeitar protocolos forenses e a dignidade da família. Em vez de sepultura solitária e privada, optou-se por um momento de reconhecimento histórico, um gesto que transformou o que fora um ocultamento numa oportunidade de lembrar, com cuidado, uma história que atravessara 100 anos. O relógio de bolso, cujo brasão foi peça-chave na identificação, não retornou à gaveta familiar como mero artefato particular. Após diálogo entre a família, a universidade e as instituições de preservação do patrimônio local, o objeto foi doado a um museu municipal em Bananal, com registro e certificado de acervo. O anel permaneceu em inventário familiar, preservado e documentado, enquanto fragmentos têxteis e fotos restauradas passaram a integrar uma exposição temporária sobre a Fazenda Santa Helena, na qual o projeto de Hotel Fazenda incorporou um memorial que conserva a tulha em seu estado histórico, com cuidado técnico para permitir visitação. A preservação daquele espaço e a musealização dos objetos abriram um debate público sobre lembrança e responsabilidade histórica. Restauradores e historiadores argumentaram que o patrimônio material não é neutro. Ele pode revelar muito sobre estruturas sociais, sobre a economia que sustentou famílias e sobre as violências que estiveram associadas a esse modelo. Para muitos na comunidade, a notícia trouxe à tona memórias difíceis, especialmente quando se reconecta à história do ciclo do café e ao contexto de trabalho compulsório que existiu antes da abolição. Especialistas em patrimônio recomendaram que a exposição contextualizasse não apenas a figura do coronel, mas também os trabalhadores e as condições que permitiram a riqueza daquela casa, uma forma de ampliar a narrativa e evitar uma visão romantizada da história. No campo investigativo, os arquivos antigos ganharam nova atenção. Pesquisadores reexaminaram o inquérito de 1922, cartas e anotações bancárias, e localizaram documentos que, à luz da confirmação do corpo, passaram a ser lidos como possíveis peças de um quebra-cabeça. Entre eles, cartas de cobrança do Banco do Comércio de São Paulo e registros de vendas parciais de terras sugeriam urgência financeira nos meses anteriores ao desaparecimento. Registros notariais apontavam para atos de curatela e alienação de bens que ocorreram nas semanas seguintes à falta de Augusto, com a assinatura de representantes legais que, por sua vez, eram próximos ou pertenciam ao círculo familiar. Esses fatos, descritos em documentos do cartório de Bananal, não provavam culpa, mas indicavam que a ausência do patriarca tinha efeito imediato sobre a administração do patrimônio. A história jurídica mostrou-se complexa. Em 1929, como já narrado, houve a declaração de morte presumida, procedimento que permitiu formalizar heranças e transações. Essa medida, comum em casos de desaparecimento prolongado, teve implicações patrimoniais significativas. Ao revisitar transações e procurações daquele período, historiadores e advogados observavam que algumas negociações favoreceram interesses que hoje suscitam questionamentos. Ainda assim, não houve na contemporaneidade acusação formal contra qualquer descendente. Uma combinação de limitações probatórias, ausência de acusados vivos e um horizonte legal que, para muitos, torna impraticável a instauração de um processo penal efetivo. Dada essa realidade, a reconstituição dos fatos tomou a forma de uma teoria investigativa, sustentada por evidências circunstanciais. Uma hipótese que ganhou força entre pesquisadores e peritos foi a de que Augusto teria sido vítima de violência por asfixia ou sufocamento
numa noite de conflito doméstico, e que os restos teriam sido ocultados por pessoas próximas em um esconderijo já preparado na tulha. A motivação apontada por essa hipótese não é singular: pressão de credores, disputa sobre a gestão da propriedade e o medo da ruína social compõem um quadro plausível. Documentos que registravam queixas bancárias, negociações de venda de lotes e discussões familiares sobre o futuro da Santa Helena foram citados como possíveis motivações que, em um cenário extremo, poderiam levar a atos desesperados. Importante sublinhar, como fizeram os laudos e as notas oficiais, que tratar-se de hipótese não equivale à condenação. Em termos forenses e jurídicos, os elementos reunidos em 2022, embora fortes quanto à identificação, não constituem prova incontestável de autoria de um crime cometido há um século. A ausência de testemunhas vivas capazes de relatar com precisão os fatos, o desaparecimento de provas materiais que podem ter sido manipuladas ao longo das décadas e o fato de que técnicas forenses da época eram incapazes de registrar traços invisíveis tornam a tarefa de responsabilização praticamente impossível. Ainda assim, a hipótese serviu para reabrir o debate sobre responsabilidades históricas e sobre como a memória pública e a justiça podem ou devem responder a crimes do passado. Além do aspecto investigativo, a descoberta provocou uma reflexão sobre a relação entre herança, honra e ruína social. Augusto, figura de prestígio que resistiu em muitos relatos como o pilar de uma tradição, simboliza também a fragilidade daquela elite rural perante as transformações do mercado e da política. A virada do ciclo do café, a crescente influência de instituições financeiras e o esmorecimento das estruturas de poder local transformaram destinos de inúmeras famílias. O caso Santa Helena tornou-se paradigma, não apenas um crime, talvez, mas um recorte dramático dos custos humanos da transição econômica. Para a comunidade local, que viu parte de sua história ser revisitada, houve implicações práticas. A transformação da tulha em memorial inseriu o passado na paisagem contemporânea. Visitantes passaram a atravessar aquele espaço com consciência de que pisavam sobre camadas de história, arquitetura, objetos, cartas, memórias orais e também um corpo cujo destino ficara por um século sem resposta. Programas educativos vinculados ao projeto do Hotel Fazenda passaram a incluir palestras sobre a economia cafeeira, exposições sobre as vidas dos trabalhadores rurais e mesas redondas sobre patrimônio e memória. Esse trabalho buscou evitar uma narrativa centrada apenas na figura do coronel e promover uma compreensão plural do passado. Houve, igualmente, um movimento de responsabilização simbólica. Intelectuais e membros da comunidade propuseram que a exposição incluísse não apenas os objetos da família, mas também documentos que narrassem a condição dos trabalhadores das antigas fazendas, as histórias das senzalas e as transformações sociais que se seguiram à abolição. Esse esforço visava a recuperar vozes silenciadas e a oferecer contexto crítico, em vez de uma celebração acrítica do que restou da grandeza antiga. Do ponto de vista patrimonial, decisões administrativas precisaram ser tomadas. Quem detém a guarda de objetos importantes para a memória coletiva? Como conciliar o direito da família com o interesse público? Essas questões foram resolvidas por acordos e termos de doação, que preservaram a função educativa do acervo. O relógio BHSH, com sua aura simbólica, tornou-se peça central de uma vitrine que contextualiza a história econômica e familiar. A tulha, por sua vez, foi estabilizada e transformada em espaço interpretativo, com placas que explicam o contexto histórico e alertam para a complexidade do caso. Identificação confirmada, circunstâncias da morte não conclusivas, teorias baseadas em evidências circunstanciais. O processo de publicização do caso trouxe também um debate entre historiadores sobre ética e sensacionalismo. Enquanto alguns jornais e programas de rádio se encantaram com o elemento de mistério, o coronel desaparecido e reaparecido, pesquisadores insistiram em manter um tom de responsabilidade. A memória de um homem e o luto de uma família não deveriam ser reduzidos a enredo midiático. Por isso, a exposição museológica procurou ser sóbria, com textos explicativos que reiteram hipóteses e limites, e com recursos pedagógicos que estimulam a reflexão crítica sobre o passado.
No plano mais íntimo, para a família Prado, a estabilização do caso teve nuances ambivalentes. O enterro em setembro de 2022 foi para alguns um alívio, um rito de passagem que permitiu nomear o desaparecido e lhe conferir sepultura. Para outros, reabrir feridas que permaneceram por gerações trouxe dor. Vizinhos antigos, que haviam escutado as histórias contadas em tom de lenda, assistiram ao desvelar com emoção. Alguns reconheceram que o passado não deve ser esquecido. Outros ponderaram sobre o que fazer com as memórias dolorosas. Em conversas públicas e em documentos de arquivo, a bisneta Luía manifestou a esperança de que a investigação e a musealização contribuíssem não apenas para encerrar um capítulo familiar, mas para transformar a narrativa em oportunidade de aprendizado sobre as complexidades da história regional. 100 anos depois do desaparecimento, a região do Vale do Paraíba encontrou uma maneira de transformar silêncio em diálogo. A antiga Tulha da Santa Helena passou a ser ponto de visitação e reflexão, e o caso tornou-se referência para estudos sobre patrimônio e história social. Acadêmicos publicaram artigos que ponderam sobre o papel das ciências forenses no esclarecimento de episódios históricos. Gestores de patrimônio discutiram protocolos para tratar achados antrópicos, e educadores locais criaram materiais para escolas que apresentam a história da fazenda de forma crítica e multivocal. No entanto, há lições que ultrapassam a técnica. A história de Augusto, a família e a fazenda é em essência sobre as consequências humanas das transições econômicas e sobre como o orgulho e a perda pode gerar decisões que deixam marcas profundas. A memória coletiva não é apenas o acervo de objetos e documentos, é também o modo como as comunidades escolhem recordar, reparar e ensinar. O caso mostrou que, às vezes, o patrimônio físico preserva segredos que a história escrita não guardou, e que a ciência pode iluminar esses segredos, ainda que nem sempre traga respostas completas. Na balança entre o que foi provado e o que permanece no campo das hipóteses, restou à sociedade local e aos pesquisadores o dever de manter honestidade intelectual. A narrativa construída por evidências aponta para uma provável violência seguida de ocultação. Aponta para motivações plausíveis relacionadas a dívidas e disputas patrimoniais. E, acima de tudo, revela a fragilidade dos mecanismos que garantiam impunidade e silêncio em um passado marcado por estratificações sociais profundas. Mas a ausência de um processo criminal concluído e a falta de provas diretas sobre a autoria convidam à prudência. O que se pode afirmar é que a identificação do esqueleto trouxe à luz uma versão técnica e fundamentada do destino de Augusto, e que as circunstâncias em torno de sua morte permanecem em muitos aspectos incompletas. A transformação do caso em peça de memória pública virou, portanto, um gesto civicamente relevante. Reconhecer o sofrimento, preservar objetos de valor histórico, educar sobre as condições sociais que moldaram uma época e oferecer um lugar onde a dor e a curiosidade possam convergir para a reflexão. O Memorial da Tulha e a vitrine do museu passaram a ser espaços de visitação, onde se lê, entre fotos envelhecidas e o brilho agora apagado do relógio, a complexidade de um tempo que não se reduz a um único ângulo interpretativo. No final, o que resta é um convite à contemplação crítica. A história do herdeiro do Império do Café que desapareceu em 1922 e foi encontrado 100 anos depois em uma fazenda abandonada é ao mesmo tempo um caso forense, um drama familiar e um espelho das mudanças sociais do século XX. Ela nos obriga a pensar sobre como as decisões econômicas atravessam vidas, sobre a responsabilidade de preservar memória e sobre os limites do que a justiça pode alcançar quando o tempo opera como escultor de lacunas. Se você sentiu, ao acompanhar esta narrativa, a necessidade de formar sua própria opinião sobre as possíveis motivações, sobre a ética da preservação patrimonial ou sobre como comunidades lidam com legados dolorosos, compartilhe nos comentários. E se tiver oportunidade de visitar a exposição em Bananal ou o memorial na antiga Tulha da Santa Helena, verá que o passado não é estático, é um diálogo constante entre o que foi, o que lembramos e o que escolhemos aprender com isso.